Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Façamos um instante de silêncio para que nós possamos meditar por um instante a palavra de Deus e que ela caia no nosso coração como semente de vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, uma alegria que nós possamos estar aqui reunidos nessa transmissão para a missa desta tarde. Sempre celebrar a Eucaristia, mesmo que à distância, é um dom de amor, um dom de amor de Cristo, um dom de amor da Igreja, uma expressão da nossa fé e da nossa fidelidade. Preenche o nosso coração estarmos da maneira que é possível juntos celebrando a Eucaristia. A primeira leitura do profeta Isaías, nós ouvimos esta palavra de Isaías da parte de Deus que fala da obra de Cristo. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e eu te tomei pela mão, te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão e livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Esta é a missão do Messias de Israel. Ele é ungido por Deus, será ungido por Deus para que estas obras se realizem. E não são obras apenas de cura física, mas de cura espiritual, da cura do coração. De fato, a pior cegueira é aquela que obstacula o coração e não os olhos. A pior surdez e mudez é aquela do coração e não só dos ouvidos ou da boca. O pior prisioneiro é aquele que está preso nos seus próprios vícios e não nas prisões feitas por mãos humanas. De tudo isso, Jesus vem nos libertar. Do que nos causa mal à nossa alma e do que nos atrapalha em nossa vida, na nossa vida mortal nesse mundo. A preocupação de Cristo é com toda a nossa vida. E nós somos convidados a perceber que Jesus, ele é Salvador de toda a realidade da nossa vida. Ele se preocupa com todos. E é por isso que nós somos convidados também a ir ao encontro de Cristo, não guiados por interesses perversos, como, por exemplo, o interesse de Judas Iscariotes, que era incapaz de compreender o gesto que Maria tinha feito de derramar aquele perfume puríssimo caríssimo também, nos pés de Jesus para ungir os seus pés. Judas não era capaz de compreender aquele gesto, porque como diz o Evangelho, como nos diz São João, Judas era um ladrão. Estava mais importante, estava mais preocupado com o dinheiro que ele poderia conquistar com a venda daquele perfume que ele iria administrar nas suas mãos, do que necessariamente com Cristo, do que necessariamente com a presença de Jesus. Judas não tinha conseguido enxergar pela fé quem era Jesus. Maria enxergava pela fé quem era Jesus. Por isso, então, nós somos convidados a pedir a Deus sabedoria. Porque neste tempo que nós estamos vivendo, nos é pedido que nós sejamos capazes de comprometer algo de nós para buscar o que é mais importante, para buscar o que é essencial.
Sem dúvida alguma, há necessidades humanas e elas são muitas. Não sei se nós damos conta de atender todas estas necessidades humanas, mas o nosso coração precisa de fé, o nosso coração precisa da respiração da alma, o nosso coração precisa de oração. É necessário buscar a Deus primeiro, antes de todas as coisas. Nesse sentido, a gente compreende quando Jesus diz esta expressão, que é um pouco misteriosa, mas a gente compreende a partir do primeiro mandamento da lei de Deus: pobres vós sempre tereis no meio de vós, mas a mim nem sempre me tereis. É importante lembrar o primeiro mandamento da lei de Deus, que nos recorda que o amor a Deus, a entrega a Deus, a busca de Deus precisa ser o primeiro passo daquele que diz ser o seu servo, quanto mais daquele que diz ser seu filho e sua filha. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças da alma, do corpo, da mente, com todas as possibilidades do nosso ser, esta precisa ser a primeira escolha. E a outra escolha precisa, em decorrência desta, também acontecer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É o grande desafio da nossa fé. O grande desafio da nossa fé é dar a Deus o lugar dele na nossa vida. E ao mesmo tempo também encontrar o nosso lugar diante de Deus e o lugar dos nossos irmãos diante de Deus. Todos têm um lugar diante de Deus. Mas não é possível trocar o lugar de Deus por o lugar de um ídolo. Isso seria idolatria. Esta é a verdadeira idolatria. Na hora do almoço, quando nós fazíamos a meditação das dores de Maria, eu recordava que muitas vezes alguns nos criticam dizendo que nós católicos somos idólatras porque veneramos as imagens. As imagens, elas são meras recordações, são expressões externas de uma fé que está dentro de nós, da fé na comunhão dos santos. Agora, a verdadeira idolatria é eu tirar Deus do lugar dele e colocar outras coisas. Judas, no Evangelho aqui e agora, é um idólatra, porque para ele seria mais importante tomar aquele perfume, vender aquele perfume e se apoderar daquele dinheiro. É a idolatria do dinheiro. Ele não estava preocupado com Jesus, ele não tinha entendido o sacrifício de Cristo, ele nem sabia para onde Jesus estava caminhando, não sabia e não queria saber. Isto é idolatria. Esta é a idolatria condenada por Deus na sua palavra. Quando a gente tira Deus do seu lugar e coloca um ídolo fabricado pelas nossas mãos, o dinheiro, o poder, a cultura e o que mais? Até as pessoas. Curiosamente, Lázaro é uma figura muito interessante porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro dos mortos. E por causa daquele que o ressuscitou, os judeus que viram tudo isso que tinha acontecido começam a tramar a morte de Lázaro de novo. Jesus o tinha ressuscitado, mas esta ressurreição acabou por durar pouco. Por causa de Jesus, Lázaro acabaria tendo de derramar seu sangue novamente. E isso é muito importante para esta mensagem. Porque alguém poderia olhar para Lázaro ressuscitado pelo poder de Jesus e começar a venerar Lázaro como se Lázaro pudesse ser um mini-Deus. E não, o Filho de Deus é Jesus. O sinal da ressurreição de Lázaro foi para que os olhos se abrissem, para que a prisão do coração daqueles que estavam destinados a ter fé, para que esta prisão se abrisse, mas não para que alguém colocasse Lázaro no lugar de Jesus. O Filho de Deus é Jesus. Aquele que deve ressuscitar para dar a vida ao mundo é Jesus. Lázaro é seu amigo,
é seu servo. Sua ressurreição trouxe alegria para Jesus e para a sua família, mas ele, por causa de Jesus, por causa da sua fidelidade, da sua amizade com Cristo, haverá de testemunhar esta amizade, entregando livremente a sua vida e sendo perseguido, como Jesus também foi perseguido. Por isso, nós pedimos a Deus que nos dê sabedoria. Neste tempo de grande precisão para a vida do nosso país e do nosso mundo, nós precisamos fazer escolhas difíceis. Não só aqueles que nos governam precisam fazer escolhas difíceis, nós também. Cada um de nós, cidadãos, cristãos, católicos, precisamos fazer escolhas difíceis. E nestas escolhas difíceis é necessário que Deus esteja no lugar dele na nossa vida. E é necessário que nós encontremos o nosso lugar diante de Deus e que nós demos lugar também ao próximo, como é digno dele, conforme a vontade do Senhor. Porque se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, como diria São João na sua primeira carta, é um mentiroso e o amor de Deus não está nele. E se de fato nós dizemos que amamos a Deus, precisa haver lugar na nossa vida para Deus, para nós mesmos e para aqueles que Deus quis nos confiar como irmãos e irmãs. Que a Santíssima Virgem Maria, Senhora das Dores, neste dia, nos acompanhe com sua prece, para que o nosso coração se converta a cada dia e se abra de par em par para o dom da salvação que Jesus nos trouxe. Amém.